Agora, meus amigos, atravessando o Mediterrâneo, tem um assunto que está sendo revisitado, hein? Isso por causa de uma reportagem de fôlego publicada hoje pela agência de notícias Reuters. Nós chegamos a falar aqui no canal sobre uma onda de ataques que aconteceram na Síria contra a minoria alauíta ali entre os dias 7 e 9 de março. Bom, segundo a investigação da Reuters, pelo menos 1.500 alauítas foram mortos em ataques sistemáticos que parecem ter sido coordenados como retaliação a uma rebelião pró-Assad naquela região. Um dos casos mais brutais, gente, e dignos de repulsa foi o assassinato de Suleiman Rashid Saad, um jovem cujo coração foi arrancado e deixado sobre seu próprio corpo. Mas não ficou só nisso não, tá? Os assassinos ainda ligaram para o pai dele, desafiando o pai a buscar o cadáver. Esses ataques não foram isolados. A Reuters identificou 40 localidades com registros de massacres, sequestros e saques. Famílias inteiras foram mortas. Em várias vilas, os combatentes perguntavam aos moradores: "Você é sunita ou alauíta?" E a resposta muitas vezes determinava o destino da pessoa. O novo governo sírio, liderado por Ahmed al-Shara, que antes comandava o grupo islâmico HTS, uma ramificação, foi diretamente implicado. A investigação aponta que unidades como o Serviço de Segurança Geral, a Unidade 400, a Brigada Otaman e milícias como a Brigada Sultan Suleiman Shah participaram ativamente dos massacres. Muitas dessas facções, inclusive, já estão sob sanções internacionais por crimes contra os direitos humanos, principalmente pela União Europeia. Curiosamente, os Estados Unidos não impuseram sanções específicas em relação a esses ataques de março. Al-Shara condenou publicamente os crimes e anunciou investigações e processos de mediação civil. Mas, segundo a apuração da Reuters, há provas diretas do envolvimento do governo nos assassinatos. A situação nas vilas costeiras, gente, é bem dramática, né? Algumas comunidades foram praticamente esvaziadas. Há relatos de que milhares de alauítas buscaram refúgio em uma base russa próxima. E o medo, gente, é de que o governo esteja usando a repressão à rebelião pró-Assad como pretexto para a limpeza sectária nas áreas onde essa minoria tem presença histórica. Esse banho de sangue, gente, acontece num momento de fragilidade política, né? Os massacres expuseram fissuras profundas dentro da Síria. E por mais que algumas lideranças sunitas tenham tentado proteger os alauítas, isso também foi registrado pelas vítimas, o sentimento de vingança e desconfiança mútua é bem latente, né? Ou seja, gente, o medo de uma guerra sectária ainda não está fora do radar. Bom, meus amigos, conforme comentamos no vídeo de ontem, o mundo vem retrocedendo e anulando os poucos passos em relação ao banimento da guerra como política de Estado, né? Isso tem consequências para a vida dos não combatentes. Nessa linha, a Ucrânia anunciou oficialmente sua saída da Convenção de Ottawa, aquela que proíbe a produção, o uso, o armazenamento e a transferência de minas terrestres antipessoais. E não foi só na Ucrânia. Finlândia, Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, todos os países da OTAN e vizinhos diretos da Rússia, já deixaram ou indicaram que também vão deixar o tratado. Essa decisão acaba marcando um retrocesso importante em um tratado que foi celebrado no fim da Guerra Fria como um avanço na agenda do desarmamento global. A Convenção de Ottawa, firmada em 1997, simbolizava, gente, um esforço internacional para proteger civis, especialmente porque mais de 80% das vítimas de minas antipessoais são civis. Vocês ouviram isso? Mais de 80% das vítimas, gente, não são os combatentes. Segundo Zelensky, a Rússia utilizou extensivamente esse tipo de armamento nos territórios ucranianos ocupados ao longo dos últimos 40 meses de guerra. Há uma percepção crescente, especialmente em países da linha de frente com a Rússia, de que abrir mão desse tipo de armamento colocaria suas defesas em desvantagem num cenário onde a ameaça à Rússia é considerada constante, inclusive em caso de uma eventual trégua ou pausa nos combates. O argumento que esses países estão levantando é bem direto. Isso pelo fato de que a Rússia não é signatária do tratado, e tampouco os Estados Unidos ou a China. Então eles também não querem permanecer vinculados às regras que seu principal adversário simplesmente ignora. Parece justo, né? Mas tem um efeito colateral tremendo. Segundo a Campanha Internacional para a Proibição de Minas Terrestres, o movimento está enfrentando um forte retrocesso, especialmente porque os Estados Unidos cortaram grande parte do financiamento para o projeto de desminagem nos últimos anos.
Só para vocês terem uma ideia, eles chegaram a bancar 40% do total global de programas de remoção de minas, com mais de 300 milhões anuais. Um relatório da ONU publicado agora em junho de 2025 trouxe um dado bem preocupante. A Ucrânia se tornou, gente, o país mais minado do mundo. Foram cerca de 800 vítimas civis por munições não detonadas apenas nesse ano, em 2025. Percebe como o problema é sério? Bom, se eu mino o meu território para que o inimigo não avance, eu crio realmente dificuldades reais objetivas para um exército que acaba sendo retardado, mas ainda pode avançar, mesmo que de forma mais lenta, pois possui sistemas de desminagem. No entanto, mesmo após a assinatura de acordos de paz, os meus civis ainda serão vítimas dessas minas. Que equação meio macabra e difícil de resolver, hein? Aí tem mais. Conforme os países abandonam o tratado, eles voltam a abrir a possibilidade de produzir, usar e transferir minas. Em outras palavras, a tendência agora, meus amigos, é de remilitarização dos arsenais de fronteira, com um risco direto para populações civis e uma sinalização bem clara de que o pós-Guerra Fria ficou para trás. A Noruega, que também faz fronteira com a Rússia, lá no Ártico, decidiu se manter no tratado, tá? Para Oslo, é importante preservar o estigma moral contra o uso desse tipo de armamento. É uma decisão simbólica, né? Mas que mostra que ainda há vozes tentando segurar esse retrocesso. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.